Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cássio, de Sociologia. Eu postei uma atividade no Classroom e eu vou dar uma explicada mais ou menos para poder ajudar vocês como nós vamos desenvolver essa atividade. O tema dela, o que são movimentos sociais? Nós vamos trabalhar, é simples, é curto, é só para a gente fazer uma discussão, uma atividade bem simples, tá pessoal? Eu vou fazer a leitura, no caso é de 3 tópicos aqui, depois eu vou abordar uma pequena discussão com vocês e explicar como essa atividade vai ser desenvolvida, tá ok? E lá vocês vão ter esses tópicos para ler também. Então vamos lá. O que são movimentos sociais? O direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º da 16ª da Constituição Federal de 1988. E nos últimos anos, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos e colocando o conceito de movimento social em pauta, né? Então significa que quando vocês observam esses grupos fazendo algumas manifestações em determinadas placas e cartazes, esses grupos basicamente eles fazem uma certa reivindicação em algum momento do que está acontecendo. E por que nós chamamos assim dentro desses movimentos sociais? Porque é um grupo de pessoas que basicamente têm a mesma ideia, a mesma concepção, as mesmas informações, ou podem assim, ser um pouco mais heterogêneo nas informações, e geralmente cada um pode defender algum tópico específico da pauta, como por exemplo, alguns cartazes com informações diferenciadas dentro da mesma manifestação, só que esse grupo, esse movimento social, né, em específico, eles é como se fizesse parte de uma pauta central. Então você vai ter uma pauta central que defende, né, o direito de manifestação desse grupo, e com outras pautas coexistentes, mas que encabeçadas por essa pauta líder, vamos chamar assim, né? E os movimentos sociais, eles são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e lutam por uma causa social ou política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais, que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais na sociedade. Então, não é de hoje, né, que nós podemos observar como é que isso vai se estruturando, né? Então, desde o movimento feminista, o movimento de direitos de igualdade, o movimento do LGBTQI+, aí você tem pautas antirracistas também contra grupos preconceituosos, manifestações políticas de diversas áreas defendendo um ou outro lado, e cada grupo político traz a sua pauta também, esse grupo social defende, ou por ser contra o outro grupo social, quer dizer, vocês vão percebendo que essas manifestações, elas ocorrem com um propósito, né? E depois eu vou explicar basicamente, né, o ideal no sentido de resultado delas. Só mais um momento que eu estou passando aqui, e conforme eu estou falando para vocês, eu estou lendo alguns tópicos, explicação eu vou chegar na nossa atividade, tá bom? Mas como é feito? Olha o outro tópico. Ações coletivas são usadas como forma de manifestação, como passeatas, greves, marcha, entre outros. Os movimentos sociais podem ser divididos em 2 tipos. Conjuntural, movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem, né? Que nós tivemos aquelas manifestações de 2013. Então, vocês percebem que a gente fala que é um tipo de manifestação conjuntural. E tem um outro tipo de manifestação que ele é mais estrutural. Então, assim, que demanda de um processo histórico que já vem ocorrendo, então há um processo de desconstrução, né, de algo dentro de uma sociedade. É como nós já trabalhamos em desnaturalização, né, de uma determinada realidade, que nós observamos que aquilo não é legal, só que as pessoas basicamente acabam naturalizando um fenômeno negativo, vamos dizer assim, né? Como, vou dar um exemplo, observar um morador de rua, então, é um ser humano que está dormindo na rua, é algo que choca, né? E muitas pessoas passam, eu não vejo assim, não tem mais a expressão do espanto, né? Você não consegue resolver onde seus braços alcançam aquele problema específico, mas você percebe que, infelizmente, em muitas partes assim da nossa sociedade, uma espécie de naturalização de um determinado processo. Dentre outros, como por exemplo, o estrutural, um movimento que quer uma conquista de coisas a longo prazo. Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo,
Então, esse movimento estrutural é um movimento que ele acontece hoje, ele tem que acontecer sempre, né, até que nós tenhamos êxito, né, em colocar fim ao racismo, a todo tipo de preconceito. Nós denominamos esse como estrutural. E depois, num outro tópico, eu fiz alguns destaques para vocês com relação, por exemplo, a movimentos sociais contemporâneos, como o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, movimento ecológico, e deixo um tópico ali para movimentos relacionados com questões políticas, que vai explicar que é para englobar diversos atos, diversas opções, diversas ideologias, né? E que são construídas para dar ideia desses movimentos. É por isso que é muito importante a ideia do simbolismo das pessoas. Elas trazem cartazes, trazem placas, trazem faixas, entende? Com nomes, com observações escritas, que aquilo meio que está tentando defender uma determinada pauta daquela manifestação que está ocorrendo. Aí o objetivo é mostrar para vocês assim, o que ensinar, né? Para vocês saberem distinguir o que seria estrutural, o que seria conjuntural, e ao mesmo tempo vocês vão dar uma opinião crítica nessa atividade. Na atividade, ela está da seguinte forma. Pensando na ideia de legitimidade de movimentos sociais, a Constituição, ao analisar as imagens no próximo slide, que daí vocês vão observar essas imagens lá no Classroom, tá? No próximo slide, vamos identificar a pauta dos dois grupos apresentados e descrever nossas concepções com relação à abordagem. Então, quer dizer, vocês vão olhar as duas imagens, tem uma que eu coloquei, tá segurando uma faixa, uma outra tá segurando outra faixa, e você vai dar uma, assim, tentar analisar qual que é a pauta dessa manifestação. Porque às vezes você pode olhar na mídia e falar manifestação por determinado objetivo, mas dá uma observação assim, o que eles estão segurando nas placas, o que eles estão segurando nas faixas ali, porque aquilo é a pauta que eles estão lá no meio e realmente está mostrando o que tecnicamente eles estão defendendo, né? E a construção dessa atividade ela vai se basear na descrever a pauta dos dois grupos. Então, simplesmente vocês vão fazer a descrição de uma e a descrição de outra. Vale pesquisa externa também, só coloque a fonte da onde vocês pesquisaram, para que eu possa ler também e apreciar até onde vocês foram para pesquisar sobre o assunto. E relacionar a pauta com a Constituição, isso é, que lá no primeiro slide eu estou mostrando para vocês que isso é um direito permitido pela Constituição, o direito da manifestação. E descrever a opinião sobre a temática. Então, quer dizer, na abordagem de vocês, eu estou dando algo descritivo depois da opinião. Lembrando, mais uma vez, que opinião com embasamento. Então, nunca opinião do eu acho. Eu acho não existe, pessoal. O acho tem que ser embasado em alguma reportagem, alguma leitura, um livro, uma revista. Tem que ter esse embasamento, tudo bem? E por fim, vai ter são os dois slides, que é a imagem do grupo 1 e do grupo 2. Aí tá lá a descrição por e-mail, vocês vão enviar a resposta para mim por e-mail que está descrito lá na imagem, e eu vou ficar na aguardo das atividades. Eu quero marcar depois com vocês uma live para a gente tirar outras dúvidas, para poder dar uma explicação mais elaborada, que aqui foi um pouco sem roteiro, até desculpe algumas gaguejadas, né? E eu vou tentar aprimorar o máximo que eu puder para poder estar ajudando vocês. Tudo bem? Conto com vocês lá, aguardo a resposta. Obrigado, hein, galera?